Vamos dar continuidade hoje, 12º dia, ao estudo da palavra. Esse mês, durante essa quaresma também, estamos meditando a importância das Sagradas Escrituras. E vamos pedir a presença do Espírito Santo no meio de nós, invocar também a Santíssima Trindade, para que a nossa mente esteja aberta a receber e a acolher a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesse momento. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho protetor, ao Pai, ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E hoje a palavra ela está em Lucas 11, versículo 20. Pegue sua palavra, abra em Lucas 11, versículo 20. Que diz o seguinte: Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a tradução da Bíblia Ave Maria, que diz: Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Na pastoral diz exatamente assim. Ele não usa a palavra certamente, e sim. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês, para vocês, o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. É tempo, o tempo é chegar. Essa passagem ela se passa justamente no momento em que Jesus é posto à prova, porque expulsa os demônios. E aí as pessoas questionam em nome de quem ele está expulsando demônios. Diz assim no começo de Lucas, no versículo 14, diz assim: Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Eles pediam provas, eles colocavam Jesus à prova. Eles questionavam as ações de Jesus. Meus irmãos, eu tenho aprendido nesses dias, lido e vivenciado algumas pregações, onde a gente descobre, onde o padre sempre pede que não questionemos as Sagradas Escrituras. O que está na Sagrada Escritura, a gente tem que fazer sem questionar. É a lei que rege a nossa religião católica, apostólica romana, é a lei que rege a vida do cristão. Por que questionar? Questionar a Deus. Ele aqui é posto à prova por essa multidão e ele não demonstra sinais. Ele não dá sinais, que as pessoas queriam mais sinais, e ele vai explicando e vai conversando. Pois Satanás está, ele diz no versículo 18, se pois Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas Jesus diz que é pelo dedo de Deus que ele expulsa demônios. Jesus mostra que o reino de Deus estava ali, estava próximo. O reino de Deus se aproxima, meus irmãos. É dito mais uma vez. Esse reino dividido, esse reino mudando, esse reino de Satanás,
onde todas as pessoas só querem fazer por si, sem seguir uma diretriz correta, cada um faz o que é melhor, cada um faz o que acha melhor. Esse pensamento mundano não condiz com o que nós cristãos realmente devemos seguir, devemos acreditar. Nesse momento, meus irmãos, eu separei 5 pontos básicos para falar um pouquinho sobre esse versículo. Primeiro ponto, não questionar as Sagradas Escrituras. Não questionar a lei de Deus. O segundo ponto, acolher o reino de Deus. E o terceiro ponto, converter-se verdadeiramente, para que não percamos o reino que a todos nós foi prometido. Nesse primeiro ponto, meus irmãos, não questionar as Sagradas Escrituras, Jesus foi questionado naquela multidão e ainda hoje as pessoas questionam. Nós cristãos católicos sabemos que se é uma pergunta, um exemplo, vou citar um exemplo, se é uma pergunta ou é para você fazer uma votação, a gente sempre está ali em luta, lutando para que dizer não ao aborto. E o cristão, você vê pessoas cristãs dizendo, eu não concordo com o aborto, mas em algumas ocasiões eu concordo. A palavra é clara. Ou você é ou você não é. Não é reino dividido. É sim ou não. Se você não está junto a Jesus, se você não está aí juntando e atraindo pessoas para esse reino, você está espalhando, você está dissipando, se dividindo. Então, ou é ou não é. Para que questionar, para que querer colocar suas questões próprias, seu desejo próprio, sua vontade, a modinha, que muitas vezes nós sabemos que é pecado, mas todo mundo está fazendo, nós não somos. Nós sabemos que Deus enviou seu Filho para ser o Rei na glória eterna. Esse mundo e as coisas mundanas tem outro reino, é de outro reino. Nós temos o grande desafio que é ser cristão aqui na terra, no mundo que não é o reino eterno, esse mundo cheio de dúvidas, de divisões, mas o nosso grande desafio é caminhar rumo à santidade aqui, em meio a tanto desafio. No segundo ponto, quando digo acolher o reino de Deus, é chegado a todos nós o reino de Deus. Esse reino que já foi anunciado pelos profetas, esse reino que foi anunciado por João Batista, é chegado o reino de Deus. Jesus fazia os milagres e ainda era questionado. Certamente é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas tinham dúvidas, expulsavam, caçavam, tentavam matar. Nessa mesma palavra, seguindo a leitura, ele saiu fugido, escondido dessa cidade, porque ele ia ser jogado no precipício pela multidão. Então vamos colocar em nossa mente, meus irmãos, é tempo de buscar esse reino, é tempo de estar se convertendo, para que nós não percamos esse reino, essa promessa maravilhosa, que tantas vezes é repetida nas Sagradas Escrituras. Em verdade vos digo, João 3, versículo 3, quem não nascer de novo, não terá o reino de Deus. Nós precisamos renascer, se converter, mudar e aceitar e caminhar sem voltar atrás das coisas passadas, dos erros cometidos. Converter-se verdadeiramente para não perdermos o reino de Deus. Vejamos bem, meus irmãos, essa passagem onde diz aqui, seguindo essa questão da conversão, mais adiante, no versículo 24, diz o seguinte. Mais adiante, no versículo 24, diz o seguinte, na mesma palavra, em Lucas. Quando um espírito imundo, porque Jesus tinha expulsado o espírito mudo desse homem. E ele diz, quando o espírito imundo sai do homem,
e anda por lugares áridos, lugares secos, sem água, sem alimento para aquele espírito imundo frutificar, né, crescer, ele vai buscando repouso e não achando, ele diz: voltarei à casa de onde saí. E chegando, encontra a casa varrida, arrumada. Então ele sai e vai em busca de mais outros 7 espíritos piores do que ele. E entram e se estabelecem ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Vejamos, entendamos bem direitinho o que está dizendo. Se naquele momento onde uma pessoa é convertida, recebe uma libertação, é expulso um espírito daquela pessoa, um espírito de vaidade, um espírito de fofoca, um espírito de prostituição, de bebedeiras. Esse espírito imundo, ele sai e, não buscando outro lugar para se aconchegar, ele vai voltar. Ele vai atentar novamente essa pessoa vai ser atentada, vai ser perseguida. Nós temos testemunhos, nós sabemos que é isso que acontece. A pessoa vive no mundo da perdição, já pertence ao demônio sua vida. Ela começa a se converter, começa a traçar o caminho, começa a se purificar, se limpar, ir em busca. Mas se ela cair de novo diante dessa tentação, não é só mais um espírito imundo que vai tomar conta dela, não. Ele vai embora e busca mais 7, piores do que ele, para transformar a vida dessa pessoa no inferno pior do que já era. E a gente sabe, é mais prostituição, é mais drogas, é uma busca insensata de algo que não vai levar, que vai roubar o reino de Deus dessa pessoa. Então, meus irmãos, vigiemos e oremos para que não caiamos nessa tentação, para que recebamos e chegamos à glória eterna de Deus, o lugar onde está preparado e nos esperando, é aberto, ele está de braços abertos para todos nós. Não, olhe, em Mateus 4, versículo 17 vai dizer: fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. E essa penitência é justamente se afastar, mortificar a sua carne, deixar para trás esses desejos mundanos, esses vícios, essas coisas que só satisfaz a carne e buscar uma fortaleza espiritual, pois o reino de Deus está próximo. É tempo de conversão, meus irmãos. É tempo de buscar. Quem foi que disse que não dói? Quem foi que disse que é fácil ser um cristão no caminho rumo à salvação? Não, não é fácil. São momentos difíceis, são momentos de dificuldade, são momentos de dor. Porque se você vai tirar uma coisa que você gosta muito, você vai sentir falta dela. E a carne, ela é cheia de desejos, de buscas que não tem, buscas incessantes. Não tenhamos medo, porque é nesse sofrimento de mortificar a carne que nós estamos nos preparando, fortalecendo nosso espírito para chegarmos bem e sermos aceitos no reino de Deus. Um trechozinho de Padre Pio diz o seguinte, ouvindo uma pregação de Frei Gilson esses dias, ele diz assim, que Padre Pio dizia que o sofrimento de Deus é como um beijo na alma. Então, cada vez que a pessoa sofre, ela oferecendo esse sofrimento a Deus, ela vai ser purificada, porque quanto maior for o sofrimento, maior será a glória no céu. Então, por muitas vezes na palavra está escrito: não temas, não tenha medo, eu estou contigo, porque essas dificuldades, elas virão. Essas dores, esses sofrimentos, eles virão. Porém, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Lucas 12:32 diz: não temas, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-vos o reino do céu. Não tenhamos medo, porque quanto maior for o sofrimento, maior será a glória no reino. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 541, diz o seguinte. Eu vou ler rapidinho para encerrar, e diz o seguinte: depois que João foi preso,
Jesus veio para a Galileia proclamando nesses termos o Evangelho de Deus. Nesses termos, o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho, a boa nova. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. É a vontade de Deus, é acolher todo homem nessa participação da vida divina. Ele realiza tal intento, reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Essa reunião é a igreja aqui na terra. É a igreja que é, na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus pelo envio de seus discípulos. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo, o grande mistério de sua Páscoa, morte na cruz e sua ressurreição. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, a esta união com Cristo, chamamos todos os homens. A palavra diz lá em Lucas 12:32. O Pai de vocês tem grande prazer em dar-vos o reino de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos converter, vamos parar de nos questionar da grandeza de Deus, dos milagres, das ações feitas por Deus em nossa vida. A palavra, as Sagradas Escrituras, elas existem para serem o nosso guia aqui na terra. Ela direciona o nosso caminho para a eternidade, para a glória eterna. Então, com muita satisfação, com muita graça, com essa certeza no coração de que nós não podemos perder aquilo que nos é dado de graça e com braços abertos, com alegria, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos fortaleça e nos direcione à conversão. É tempo de conversão, meu irmão. E nós sabemos que as tentações virão e virão cada vez mais fortes. Mas nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tua morte na cruz, pelas palavras, por toda a pregação de conversão. Obrigado, Senhor. Vamos nos converter, irmãos. Converter e crer no Evangelho. Amém? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas